Você sabe qual a importância das provas para absolver alguém, ainda mais quando é inocente? Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Eu me deparo no dia a dia da advocacia criminal, acaba analisando outros processos, a gente acaba analisando defesas, até mesmo da defensoria, e a gente vê que tem diversas falhas. E também a gente vê que o universo jurídico ele é muito feito, sabe, daquele negócio de que essa pessoa seja absolvido porque ela tem direito à dignidade humana, que essa pessoa seja absolvida porque não tem muitas provas contra ela, mas sempre assim de forma bem genérica. Isso é um erro enorme, porque esse tipo de defesa genérica que talvez a gente faria, por exemplo, em um caso simulado, que de fato ele não tem provas, ele não pode ser feito em um caso real, em um caso que tem uma pessoa ali, e eu até coloquei uma pessoa que pode ser inocente. Então eu vejo casos de pessoas que de fato são inocentes. Você tem um fato ali narrado pelo cliente, mas às vezes no processo as provas não estão sendo usadas das melhores formas, ou é preciso produzir algum tipo de prova. E assim, quando um advogado ele faz uma petição ou na sua defesa que possa ser usados todos os meios de prova admitidos, isso daí não é só para ficar ali preenchido não. Então é importante que o advogado ele tenha esse cuidado. Então assim, sempre observe se está sendo feito isso da melhor forma, se você é advogado, ou se você é cliente, fique bastante esperto, seja um caso criminal ou não. Mas as provas para o advogado, numa defesa, sempre vai ser o melhor. Seja numa defesa ou numa acusação também, eu não tenho lados. Quando a pessoa me contrata, é tanto para defender alguém ou para acusar alguém, então é muito comum eu jogar dos dois lados. E no xadrez processual que eu chamo, é preciso ver que as provas é o mais importante de tudo. Às vezes a gente esquece que a prova ela é muito mais superior do que todo o estudo que eu tenho teórico. Às vezes eu tenho um estudo teórico que eu sei falar sobre direitos humanos, que eu sei falar sobre a dignidade da pessoa humana, que quando não se tem provas tem que ser favorável ao réu. Mas espera lá, no processo tem as provas. Por que eu não estou me atentando às provas que tem naquele processo? Porque eu estou me atentando no meu teórico. É porque é mais fácil? É porque eu não sei analisar as provas? Então assim, se eu não sei analisar provas, então eu tenho um grande problema de atuação na área criminal. Então eu tenho que buscar aprender a analisar essas provas, senão eu estou colocando a vida do meu cliente em jogo. Bem que a área criminal é uma área que eu não vou ter uma perca patrimonial. Por exemplo, às vezes um advogado civilista ele vai entrar com uma ação e vai causar um prejuízo para o seu cliente, porque às vezes foi uma causa temerária e ele não vai ganhar, e o cliente ainda vai ter que pagar uma quantia ali para outra pessoa, para outro advogado. Então eu trouxe uma perda financeira para o meu cliente apenas. Mas na área criminal eu posso sujar o nome do meu cliente para sempre se eu não me atentar às provas. E vejam bem, a absolvição ela depende muito das provas. Em último caso, que a gente vai usar quando não houver provas. Então, todo caso criminal ele vai trazer um dano à reputação do cliente. Às vezes ele vai ficar preso, ou pior, ele vai continuar preso, sendo que ele poderia estar solto, só que o advogado vacilou. Então é muito importante se até as provas. E para absolver alguém, ou seja, para livrar ela de ser condenado, é muito importante, primeiro, que se veja, tem até o artigo lá, 386 do Código de Processo Penal, que a gente vê que na sequência lógica dele, começa pelas provas. Então, assim, se eu provar que meu cliente não fez algo de errado, poxa, é o melhor dos mundos. Isso acontece muitas vezes, né, com meus clientes. Isso eu já fiz muito. Porém, tem outras formas onde a prova, às vezes a prova ali que está no processo, já foi até produzida, com aquela prova eu demonstro que, vejam bem, não foi bem assim conforme foi dito na denúncia. Então o meu cliente, nesse caso inocente, ele deve ser absolvido. Então, tanto eu
posso provar que o meu cliente não foi autor, ou que não foi ele que fez isso, ou então a conduta que ele fez não é criminosa, na verdade foi um engano ou algo do tipo, entendem? E por último, não é à toa que por último lá no inciso 7 fala quando é por falta de provas. Então assim, eu nunca posso colocar a minha defesa com base apenas na teoria, eu tenho que colocar com base nas provas. E as provas são as que estão no processo. E se há uma prova que não está no processo, eu como advogado eu tenho que colocar no processo. Ou buscar meios para que seja feita uma perícia ou algo do tipo, para que esteja lá no processo. Então assim, advogado, muito cuidado aí na hora de fazer uma defesa. Não tenha medo, não tenha medo de pedir ajuda. Eu fazia isso muito no começo, quando eu não sabia muito bem. Eu procurava alguém mais experiente. Então eu sempre estudei muito, sempre busquei pessoas mais experientes, porque assim eu fui me tornando mais experiente. Então temos que ter bastante humildade e a vida dos nossos clientes estão em nossas mãos. Então assim, as provas são importantíssimas, são importantíssimas. E vocês saibam ou não, o Ministério Público ele leva à frente alguma coisa por uma análise totalmente superficial. Então assim, às vezes não tem prova direito, mas ele denuncia. Às vezes até tem, mas não denunciou, pediu o arquivamento de um inquérito policial. Então assim, vamos nos atentar à prova e ver que os nossos clientes são as nossas prioridades. Então, seja você que já passou por algo assim ou já viu alguém, poxa, você sabia que a pessoa era inocente, só que ela teve uma dificuldade, ou então ela foi presa, ou então ela teve um prejuízo de ser condenado, às vezes é uma pena pequena, que não chega a ter uma prisão de fato, só que a pessoa está ali como condenada, entende? Então a reputação dela ficou abalada. Então assim, vamos sempre prestar atenção nas provas, porque as provas fazem com que uma pessoa seja absolvida ou condenada. E sendo absolvida é a melhor das absolvições, porque não se há dúvida, você extingue aquele negócio. Poxa, mas fulano, ele foi condenado mesmo? Ou ele foi absolvido mesmo? Porque, poxa, parece que ele se safou. Agora, quando você absolve com base nas provas, fica claro que não, aquela pessoa não fez mesmo, inclusive está totalmente provado no processo, diferente quando poxa, não encontraram provas contra mim, entende? Então é isso, valeu e abraço para vocês.